Era uma dessas noites de calor danado, daquelas que nem ventilador adianta. Eu estava deitado na rede do quarto, tentando pegar no sono, mas o calor não deixava. Minha esposa tinha ido passar uns dias na casa da mãe dela, então eu estava sozinho em casa, só eu e o silêncio da madrugada. A rede estava armada no quarto de sempre, entre duas argolas que meu pai tinha colocado na parede há muitos anos. Era uma rede boa, dessas de algodão grosso, bem resistente, que aguenta o peso de duas pessoas sem problema. Eu sempre gostei de dormir na rede, desde pequeno, acho mais gostoso que cama. Devia ser umas 2 horas da manhã quando senti que alguém estava se sentando na rede comigo. Senti o peso da pessoa fazendo a rede balançar devagar, daquele jeito característico quando alguém deita do lado da gente. Escutei os ganchos da rede rangerem um pouco com o peso extra. Na hora pensei que fosse minha esposa, que tivesse voltado mais cedo da casa da sogra. Às vezes, ela fazia isso. Chegava de madrugada quando eu já estava dormindo. Fiquei meio sonolento ainda, naquela fase entre o sono e a vigília, então não abri os olhos de imediato. Senti a rede balançando de um lado para o outro, bem suave, como quando duas pessoas estão deitadas juntas. Era uma sensação familiar, que eu conhecia bem depois de tantos anos casado. O movimento era igual ao que acontecia quando minha esposa se mexia durante o sono, procurando uma posição mais confortável. Mas aí que comecei a estranhar algumas coisas. Primeiro, eu não tinha escutado ela chegar. Não escutei barulho de porta, nem de chinelo no chão, nem dela mexendo nas coisas. E ela sempre fazia um pouquinho de barulho quando chegava, por mais que tentasse ser silenciosa para não me acordar. Segundo, não senti o calor do corpo dela do meu lado. Normalmente, quando duas pessoas estão deitadas numa rede, o calor dos corpos se mistura, principalmente numa noite quente como aquela. Mas eu só sentia o ar quente da noite, sem aquele calor humano que devia vir da pessoa do meu lado. Terceiro, não escutava a respiração dela. Por mais baixinho que uma pessoa respire, sempre dá para ouvir alguma coisa quando ela está bem do lado. Mas ali só tinha o silêncio da madrugada, quebrado só pelo barulho dos grilos lá fora e pelo vento nas árvores. Comecei a ficar meio preocupado, pensando que talvez ela tivesse chegado e não tivesse se sentindo bem. Às vezes, quando a gente viaja e fica cansado, deita meio estranho, respira mais baixo. Resolvi abrir os olhos para ver se ela estava precisando de alguma coisa. Quando abri os olhos e virei para olhar para o lado, levei o maior susto da minha vida. A rede estava vazia, não tinha ninguém ali, só eu mesmo, mas ela continuava balançando como se tivesse alguém deitado do meu lado. Os ganchos continuavam rangendo de vez em quando, como se o peso extra ainda estivesse lá. Sentei na rede e acendi a luz do quarto. Olhei para todos os cantos, embaixo da cama, no armário, para ver se minha esposa estava brincando comigo, se escondendo em algum lugar. Mas não tinha ninguém na casa. Ela realmente não tinha chegado da viagem. O mais estranho é que no travesseiro que ficava do lado vazio da rede, tinha uma marca bem clara de cabeça. Como se alguém tivesse ficado deitado ali por um tempo, deixando a marca no tecido. Mas a marca era diferente, mais funda que o normal, e tinha uma forma que não parecia de cabeça humana. Era uma marca meio alongada, como se fosse de uma cabeça maior que o normal, ou com uma forma diferente. E o travesseiro estava um pouco úmido, como se a pessoa que tinha deitado ali tivesse suado muito, ou tivesse cabelo molhado. Mas não fazia sentido, porque não tinha chovido e não tinha ninguém na casa. Fiquei meio assustado com aquilo, mas tentei me convencer de que tinha sido coisa da minha imaginação. Talvez eu tivesse sonhado, ou talvez fosse o calor fazendo minha cabeça inventar coisas. Troquei a fronha do travesseiro e tentei voltar a dormir. Mas na noite seguinte a mesma coisa aconteceu. De novo, senti alguém deitando na rede comigo. De novo os ganchos rangeram. De novo a rede balançou como se tivesse duas pessoas.
E quando acordei, de novo tinha a marca estranha no travesseiro do lado vazio. Dessa vez, resolvi ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Fingi que estava dormindo, mas fiquei de olho bem aberto, prestando atenção em tudo. Por volta das 2 da manhã, senti a rede se mexer, como se alguém tivesse se deitado com muito cuidado para não me acordar. Continuei fingindo que estava dormindo, mas observando tudo pelos cantos dos olhos. Não conseguia ver nada, mas sentia claramente a presença de alguém ali do meu lado. A rede balançava, os ganchos faziam barulho, e eu até sentia uma leve pressão no tecido da rede, como se o peso de uma pessoa tivesse fazendo ela afundar um pouco. O mais assustador é que às vezes sentia como se a coisa que estava deitada do meu lado se mexesse, mudasse de posição, igual uma pessoa faz durante o sono. A rede respondia a esses movimentos, balançando de um jeito que só acontece quando tem alguém se mexendo nela. Quando amanheceu, a sensação de presença foi sumindo aos poucos. A rede parou de balançar, os ganchos pararam de ranger e voltou aquela sensação normal de estar sozinho. Mas no travesseiro, lá estava a marca estranha de novo, cada vez mais definida. Nos dias seguintes, tentei dormir em outros lugares da casa para ver se a coisa parava. Levei um colchão para o chão da sala, armei uma cama na cozinha, até tentei dormir na varanda. Mas toda vez que eu acordava de madrugada, descobria que a rede tinha aparecido armada no lugar onde eu estava dormindo. Não importava onde eu tentasse dormir, sempre aparecia uma rede entre 2 argolas que não existiam antes. Na sala, entre a parede e uma viga do teto. Na cozinha, entre 2 ganchos que não estavam lá quando anoiteceu. Na varanda, entre 2 colunas que nunca tinham servido para amarrar rede. E sempre a mesma coisa. Eu acordava deitado na rede que tinha aparecido, com a sensação de que alguém tinha dormido do meu lado a noite toda. Sempre com a marca estranha no travesseiro, sempre com aquela sensação de que uma presença tinha ficado ali comigo até o amanhecer. Comecei a ficar muito nervoso com aquela situação. Não conseguia mais dormir direito, ficava sempre esperando sentir alguém deitando do meu lado. Mesmo sabendo que não ia ver nada, a sensação de presença era tão real que chegava a dar medo. Tentei conversar com umas pessoas mais velhas da região para ver se alguém já tinha passado por alguma coisa parecida. Uma senhora me contou que às vezes, quando uma pessoa morre com muita saudade de casa, o espírito dela volta para dormir no lugar onde sempre dormiu. Ela disse que podia ser alguém da família que tinha morrido há muito tempo, ou algum antigo morador da casa que não conseguia aceitar que não morava mais ali. Que essas presenças geralmente não fazem mal, só querem sentir o conforto de casa de novo. Tentei descobrir se alguém tinha morrido na minha casa, ou se algum parente antigo costumava dormir na rede do meu quarto. Perguntei para os vizinhos mais velhos, para os meus pais, para todo mundo que podia saber alguma coisa sobre a história da casa. Descobri que antes de ser nossa, a casa tinha pertencido a um casal de idosos que morou lá por mais de 40 anos. O velho tinha morrido primeiro e a velha ficou sozinha por uns 2 anos antes de morrer também. Os vizinhos contaram que ela sempre falava que sentia o marido deitando na rede com ela todas as noites. Talvez fosse o espírito do velho, que continuava voltando para casa onde tinha sido feliz por tanto tempo. Ou talvez fosse a velha, que tinha morrido com saudade do marido e agora procurava companhia para não se sentir sozinha. Não tinha como saber ao certo. O que sei é que até hoje, toda noite, sinto alguém deitando na rede comigo. Já me acostumei, já não me assusta mais tanto. Às vezes até converso baixinho, conto como foi o meu dia, falo sobre as coisas que aconteceram e tenho a impressão de que a presença gosta de ouvir. Minha esposa voltou da viagem e também sente a presença, mas ela não fica assustada. Diz que é uma presença boa, que só quer companhia. Agora a gente dorme na rede grande, que cabe 3 pessoas, e toda noite nossa visita invisível deita com a gente.
bem silenciosa e respeitosa. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com essas coisas de tradição, sabe? Ela tinha umas manias que na época eu achava bobagem, mas que agora vejo que talvez fizessem sentido. Uma das coisas que ela mais falava era sobre não deixar sandália virada, principalmente de noite. Dizia que coisa ruim entrava pela sola do sapato quando ele ficava de cabeça para baixo. Eu sempre achei aquilo meio sem sentido, mas respeitava porque era coisa dela. Então, toda noite, antes de dormir, eu sempre olhava as sandálias e chinelos para ver se estavam na posição certa. Virava eles para cima quando estavam de cabeça para baixo, arrumava tudo direitinho antes de deitar. Naquela noite eu estava muito cansado. Tinha sido um dia longo de trabalho, cheio de coisa para resolver, e quando cheguei em casa só queria tomar um banho e dormir. Jantei rápido, vi um pouco de televisão e fui para o quarto sem me preocupar muito com as coisinhas de sempre. Tirei as sandálias e deixei do lado da cama, como sempre fazia. Só que dessa vez não prestei atenção na posição delas. Estava com tanto sono que nem olhei se estavam viradas para cima ou para baixo. Só joguei elas ali e me joguei na cama. Apaguei na mesma hora. Foi uma das melhores noites de sono que eu tinha tido em muito tempo. Dormi pesado, sem sonho, sem acordar no meio da noite. Quando acordei de manhã, me senti muito descansado e disposto. Levantei da cama e fui tomar café, sem pensar nas sandálias que tinham ficado no chão. Só mais tarde, quando voltei para o quarto, que vi que uma das sandálias estava virada. A sola estava para cima, bem na posição que minha mãe sempre dizia que não podia deixar. Na hora me lembrei do que ela falava, mas pensei que não ia dar em nada, que era só superstição mesmo. Durante o dia, não aconteceu nada diferente. Trabalhei normal, comi normal, assisti televisão normal. Nem lembrei mais da sandália virada. Quando chegou a noite, arrumei as sandálias direito como sempre fazia e fui dormir tranquilo. Mas aí que começou a coisa estranha. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho muito suave vindo do lado da cama. Era como se alguém tivesse arrastando os pés no chão bem devagarzinho, tentando não fazer barulho para não me acordar. Fiquei quieto na cama, escutando. O barulho vinha de um lado da cama, passava pela beirada e sumia do outro lado. Era um som de chinelo ou sandália sendo arrastada no chão, como quando a gente está com preguiça de levantar o pé direito para andar. Pensei que podia ser rato, ou gato, ou algum bicho que tinha entrado na casa, mas o som era muito parecido com o de pessoa andando. Tinha um ritmo, uma cadência, como se fosse alguém caminhando bem devagar ao redor da minha cama. Levantei e acendi a luz, mas não tinha nada no quarto. Procurei embaixo da cama, atrás do armário, em todos os cantos, mas não encontrei bicho nenhum. O chão estava limpo, sem sinal de que alguma coisa tinha passado por ali. Apaguei a luz e voltei para a cama, pensando que tinha sido coisa da minha imaginação. Mas logo que estava quase pegando no sono de novo, o barulho voltou. O mesmo som de sandália sendo arrastada, passando bem pertinho da beirada da cama, sempre no mesmo ritmo. Dessa vez, não levantei para olhar. Fiquei quieto, prestando atenção no som. Era como se alguém fizesse uma volta completa ao redor da cama, sempre arrastando os pés, sempre no mesmo ritmo lento. Quando terminava a volta, o barulho parava por uns minutos, depois recomeçava. Na noite seguinte, a mesma coisa, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo som, sempre o mesmo percurso ao redor da cama. Comecei a cronometrar e descobri que acontecia sempre às 3 da manhã em ponto, e durava exatamente 15 minutos, nem mais nem menos. Tentei ficar acordado para flagrar o que estava fazendo aquele barulho. Fingi que estava dormindo, mas fiquei com os olhos entreabertos observando. Quando deu 3 horas, o barulho começou, mas eu não conseguia ver nada.
Só escutava o som da sandália arrastando, mas não via o que estava fazendo o som. Lembrei da sandália que eu tinha deixado virada naquela primeira noite. Talvez tivesse alguma ligação, talvez minha mãe tivesse razão sobre essas coisas. Resolvi testar. Peguei a sandália e virei ela de cabeça para baixo de novo. Deixei na mesma posição que estava naquela noite. Mas não adiantou nada. O barulho continuou acontecendo toda a noite, sempre no mesmo horário. Tentei jogar a sandália fora, mas o som continuou. Tentei queimar ela, enterrar no quintal, dar para outra pessoa, mas nada mudou. O que mais me incomodava é que o barulho nunca variava. Era sempre a mesma coisa. Alguém arrastando sandália ao redor da cama, sempre no mesmo ritmo, sempre pelo mesmo tempo. Era como se fosse uma gravação tocando toda a noite, igual e repetitiva. Uma noite, resolvi fazer um teste diferente. Quando o barulho começou, me mexi na cama de propósito, fiz barulho para mostrar que estava acordado. Na hora, o som parou. Ficou um silêncio total, como se quem quer que fosse tivesse parado para ver se eu ia fazer alguma coisa. Fiquei uns minutos sem me mexer, fingindo que tinha voltado a dormir. Aí o barulho recomeçou, mas mais devagar, mais cuidadoso. Era como se a coisa que estava andando ao redor da cama tivesse medo de me acordar, como se quisesse continuar fazendo o que fazia sem me incomodar. Descobri que toda vez que eu me mexia, o barulho parava e ficava um silêncio tenso. Podia sentir que tinha alguma coisa ali, esperando, observando, para ver se eu ia levantar ou se ia continuar dormindo. Se eu ficasse quieto, o barulho voltava depois de uns minutos. Isso virou uma rotina estranha. Toda noite, às 3 da manhã, começava o barulho de sandália arrastando ao redor da cama. Se eu me mexesse, a coisa parava e esperava. Se eu ficasse quieto, ela continuava a ronda misteriosa pelos 15 minutos de sempre. Às vezes, quando eu estava muito cansado, nem me incomodava mais com o barulho. Deixava a coisa fazer a volta dela ao redor da cama e continuava dormindo. Outras vezes, quando estava nervoso ou preocupado com alguma coisa, o som me irritava e eu me mexia de propósito para fazer parar. Tentei mudar a cama de lugar para ver se o barulho mudava também. Coloquei ela encostada na parede, no meio do quarto, em diagonal, mas não adiantou. A coisa continuava fazendo a volta, adaptando o percurso conforme a nova posição da cama. Uma vez, tentei dormir no chão, sem cama nenhuma. Pensei que se não tivesse cama, não ia ter volta ao redor. Mas aí o barulho ficou ainda mais próximo, como se a coisa estivesse fazendo um círculo bem pequeno ao redor do lugar onde eu estava deitado. Conversei com umas pessoas da família sobre isso, tentando descobrir se mais alguém já tinha passado por alguma coisa parecida. Minha tia me contou que depois que a minha mãe morreu, ela às vezes sentia como se alguém estivesse andando ao redor da cama dela durante a noite. Talvez fosse isso. Talvez minha mãe tivesse voltado para continuar cuidando de mim, fazendo a ronda noturna que ela sempre fazia quando eu era pequeno. Ela sempre dava uma olhada no meu quarto antes de dormir, para ver se eu estava bem, se precisava de cobertor, essas coisas de mãe. Mas se era ela, por que o barulho de sandália arrastando? Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com o jeito de andar, nunca arrastava os pés. Sempre levantava bem o pé, andava sem fazer barulho. O som que eu escutava não era igual ao jeito dela andar. Talvez fosse outra coisa, alguma presença que tinha entrado pela sandália virada naquela primeira noite. Alguma coisa que agora fazia parte da casa, que tinha criado o hábito de dar voltas ao redor da minha cama todas as noites. O que sei é que até hoje, todo dia às 3 da manhã, escuto o barulho de alguém arrastando sandália ao redor da cama. Já faz mais de 1 ano que isso acontece e continua igual. Sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo tempo, sempre no mesmo ritmo. Já me acostumei, já não me assusta mais tanto. Às vezes até me sinto acompanhado, como se tivesse alguém cuidando de mim durante a noite. Mas quando fico nervoso ou quando quero dormir em paz, me mexo na cama e a coisa para, respeitosa, esperando eu adormecer de novo.
Naquele ano, a seca tinha sido muito brava por aqui. Fazia meses que não chovia direito, os açudes estavam secando, o gado estava magro e todo mundo estava preocupado com a situação. Era uma daquelas secas que fazem o pessoal ficar meio desesperado, procurando qualquer jeito de fazer a chuva vir. Tem uma capela velha aqui perto, que já estava abandonada há muito tempo. O padre parou de vir celebrar missa lá faz anos. Então o lugar ficou meio largado, só com as paredes de pé e algumas imagens ainda no altar. O pessoal mais velho sempre respeitou aquele lugar, mas os mais novos meio que esqueceram. Um dia, eu estava conversando com uns amigos sobre a seca, sobre como as coisas estavam difíceis, e alguém comentou sobre fazer alguma promessa ou oferenda para São José, que é o santo da chuva. Mas eu estava meio desacreditado naquele momento, achando que essas coisas não iam adiantar nada. Aí que eu tive uma ideia meio besta, meio desrespeitosa. Falei que se os santos quisessem ajudar com a chuva, eles que provassem que existiam mesmo. Que eu ia deixar uma oferenda na capela abandonada, mas como um desafio, não como promessa. Peguei um saco de milho que tinha em casa, desses que a gente usa para dar para os animais. Era um milho bom, amarelinho, que podia servir tanto para plantar quanto para comer. Levei o saco até a capela abandonada numa tarde bem quente, quando o sol estava rachando de tanto calor. A capela estava numa situação triste. A porta estava quebrada, tinha mato crescendo ao redor e lá dentro estava cheio de pó e teia de aranha. Algumas imagens ainda estavam no altar, mas meio caídas, desorganizadas. Dava pena ver um lugar sagrado daquele jeito. Coloquei o saco de milho bem na frente da porta da capela e falei alto, meio que zoando: quem quiser, vem pegar. Disse que se realmente existia algum santo ou alguma força por ali que viesse buscar o milho, que eu estava deixando ali como teste, para ver se ia acontecer alguma coisa. Falei aquilo meio rindo, meio desafiando, como se fosse uma brincadeira. Não estava levando a sério, só queria provar para os meus amigos que essas coisas de religião não funcionavam mesmo, que não ia aparecer ninguém para pegar o milho, que ia ficar lá até os bichos comerem ou até apodrecer. Voltei para casa e contei para os meus amigos o que tinha feito. Alguns riram, outros ficaram meio preocupados, falando que não era legal desafiar os santos daquele jeito. Mas eu continuei achando que não ia dar em nada, que era só superstição mesmo. Naquela noite fui dormir normal, sem pensar muito no que tinha feito. Mas por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho muito estranho vindo de cima da casa. Era uma gargalhada bem alta, como se alguém estivesse achando alguma coisa muito engraçada. A risada vinha do telhado, bem em cima do meu quarto. Era uma gargalhada estranha que não parecia de pessoa normal. Era muito aguda, muito forte e durava muito tempo sem parar para respirar, como se quem estivesse rindo não precisasse de ar para continuar rindo. Levantei da cama e fui lá fora para ver se tinha alguém no telhado. Mas quando olhei para cima não vi nada. O telhado estava vazio, só com as telhas normais refletindo a luz da lua. Mas a gargalhada continuava, vindo de cima da casa, bem clara e bem alta. Voltei para dentro, pensando que podia ser algum bicho, talvez algum tipo de coruja ou outro animal noturno que faz barulho parecido com risada. Mas quando cheguei no quarto, a gargalhada ficou mais forte, como se quem tivesse rindo tivesse se aproximado ainda mais. Aí que começou uma coisa muito estranha. Escutei uma segunda gargalhada, diferente da primeira, vindo de outro ponto do telhado. Depois uma terceira, uma quarta, até que parecia que tinha um monte de gente rindo em cima da casa, cada um com uma risada diferente. As gargalhadas se multiplicaram rapidinho. Em poucos minutos, parecia que tinha uma multidão de pessoas rindo no meu telhado, cada uma com seu jeito próprio de rir. Tinha risada aguda, risada grave, risada rápida, risada lenta, mas todas muito altas e muito estranhas. O barulho era ensurdecedor. Parecia que o telhado ia desabar com tanto peso, tantas pessoas em cima.
Escutava as telhas fazendo barulho, como se realmente tivesse gente pesada andando e pulando lá em cima. Mas quando olhava pela janela, não via nada. O mais assustador é que as gargalhadas não paravam nunca. Era como se fossem gravações tocando sem parar, sem intervalo para respirar. E todas as risadas estavam sincronizadas de um jeito estranho, como se fosse uma orquestra de gargalhadas seguindo algum ritmo bizarro. Tentei sair de casa para ver melhor o que estava acontecendo no telhado, mas quando abri a porta, as gargalhadas ficaram ainda mais altas. Era como se quem tivesse rindo tivesse ficado com raiva de eu tentar flagrar eles. O som era tão alto que doía no ouvido. Fiquei dentro de casa, tapando os ouvidos, esperando aquilo passar. Mas as gargalhadas continuaram a madrugada toda. Só pararam quando o sol nasceu, de uma hora para outra, como se alguém tivesse desligado um rádio. No outro dia, subi no telhado para ver se tinha algum sinal de que alguém tinha estado lá. E realmente tinha. As telhas estavam todas soltas, como se muito peso tivesse pisado em cima delas. Algumas até estavam rachadas, como se alguém muito pesado tivesse pulado em cima. Mas o mais estranho é que o telhado tinha afundado em alguns lugares. Não tinha desabado, mas tinha cedido, formando uns buracos fundos que não existiam antes. Era como se realmente tivesse tido uma multidão de gente pesada em cima da casa, fazendo o telhado ceder com o peso. Fui até a capela para ver se o milho ainda estava lá. Quando cheguei, o saco não estava mais na porta. Procurei ao redor, pensando que talvez o vento tivesse levado para algum canto, mas não achei nem o saco, nem o milho. Tinha sumido completamente. As gargalhadas no telhado continuaram acontecendo todas as noites, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Começava com uma risada, depois se multiplicava até parecer que tinha centenas de pessoas rindo em cima da casa. E toda manhã, quando as gargalhadas paravam, eu subia no telhado e via que tinha afundado um pouco mais. As telhas continuavam se soltando, os buracos continuavam crescendo, mas o telhado nunca desabava completamente. Era como se alguma força tivesse segurando ele no lugar. O barulho das telhas durante a noite também era assustador. Além das gargalhadas, escutava as telhas estalando, rangendo, como se tivessem muito peso em cima. Mas era um peso invisível, que deixava marca, mas que não podia ser visto. Tentei consertar o telhado várias vezes. Chamei pedreiro, troquei as telhas quebradas, reforcei a estrutura, mas não adiantava nada. Toda noite o peso invisível voltava, e toda manhã o telhado estava mais danificado que antes. As gargalhadas também foram mudando com o tempo. No começo eram todas iguais, mas depois começaram a ficar mais personalizadas. Algumas pareciam zombar de mim especificamente, outras pareciam estar conversando entre si, rindo de piadas que eu não entendia. Às vezes, no meio das gargalhadas, escutava pedaços de palavras, como se quem estivesse rindo tentasse falar alguma coisa, mas nunca conseguia entender direito, porque as risadas eram muito altas e confusas. Uma noite, resolvi tentar conversar com quem quer que fosse que estava rindo no meu telhado. Gritei lá de dentro, perguntando o que eles queriam, por que estavam fazendo aquilo comigo. As gargalhadas pararam por um momento. Ficou um silêncio total. Aí que escutei uma voz, bem clara, vindo de cima da casa. Você chamou, nós viemos. E as gargalhadas recomeçaram, mais altas que nunca, como se a resposta fosse a coisa mais engraçada do mundo. Entendi que aquilo era consequência do que eu tinha feito na capela, do desafio que eu tinha lançado, da falta de respeito que eu tinha mostrado. Alguma coisa tinha aceito meu desafio, tinha vindo pegar o milho e tinha decidido ficar para me ensinar uma lição. Tentei voltar na capela para pedir desculpa, para tentar reverter o que tinha feito. Mas a capela estava ainda mais destruída que antes. As paredes estavam rachadas, o altar tinha desabado e as imagens dos santos tinham sumido.
Até hoje, toda madrugada, escuto as gargalhadas no telhado. O som ecoa dentro da minha cabeça, mesmo quando não tem ninguém rindo lá fora. É como se as risadas tivessem entrado no meu ouvido e nunca mais saído. O telhado continua afundando, mas nunca desaba. As telhas continuam estalando com peso invisível, e eu continuo escutando aquelas gargalhadas todas as noites. É o preço que pago por ter desafiado forças que não entendia, por ter faltado com respeito com lugar sagrado. Bom, essa coisa toda começou quando eu estava passando por uma fase meio difícil na vida. As coisas não estavam indo bem, o dinheiro estava curto, os bichos da fazenda estavam meio doentes, sabe como é. Aí eu lembrei que meu avô sempre falava que tinha uns jeitos antigos de atrair prosperidade. Essas coisas que o pessoal mais velho conhecia. Depois que ele morreu, fiquei mexendo nas coisas dele, tentando arrumar a casa e decidir o que fazer com os pertences. Numa gaveta velha da cômoda, achei uns papéis amarelados escritos à mão com letra bem caprichada. Eram receitas de remédios caseiros, algumas orações, e no meio deles tinha uma coisa que chamou minha atenção. Era um papel bem velho, quase se desfazendo, com instruções de como fazer um ritual para atrair fartura. Parecia coisa simples, nada muito complicado. Falava sobre pegar um punhado de terra, fazer umas orações específicas e deixar a terra em alguns cantos da propriedade. O papel dizia que era um jeito antigo que sempre funcionava. Como eu estava precisando mesmo, resolvi tentar. Pensei que não custava nada, que se não desse certo, pelo menos eu tinha tentado. Então, peguei o papel e fui ler as instruções com mais cuidado. A maioria das coisas parecia bem normal, mas tinha uma parte que falava sobre a terra que devia usar. O papel dizia que a terra tinha que ser de um lugar abençoado, onde os bichos gostassem de ficar, onde as plantas crescessem bem. Mas na hora de pegar a terra, eu não prestei muita atenção nessa parte. Fui no primeiro lugar que pensei que era um cantinho nos fundos da propriedade. Esse lugar sempre foi meio esquisito. Os bichos nunca iam lá, nem os cachorros, nem as galinhas, nenhum bicho. A grama não crescia direito, sempre ficava amarelada e feia. Até os passarinhos evitavam voar por cima daquele pedaço de chão. Mas eu não pensei nisso na hora, só queria pegar a terra logo. Peguei um punhado de terra bem seca daquele canto e levei para casa. Fiz as orações que estavam escritas no papel, pedi para que a fartura chegasse na minha vida e espalhei a terra nos lugares que as instruções mandavam. Um pouco na porta de casa, um pouco no curral, um pouco perto do açude. Nos primeiros dias não aconteceu nada diferente. Eu meio que já esperava isso, porque essas coisas antigas às vezes demoram para fazer efeito, se é que fazem algum efeito mesmo. Continuei trabalhando normal, cuidando dos bichos, tentando tocar a vida como sempre. Mas aí que na segunda semana começaram a acontecer umas coisas muito estranhas. Primeiro foram os peixes do açude. Acordei de manhã e tinha vários boiando na superfície da água, todos mortos, sem explicação nenhuma. A água não estava poluída, não tinha chovido, não tinha acontecido nada que justificasse. Os peixes estavam todos com uma cor meio estranha, meio acinzentada, como se tivessem morrido há muito tempo. Mas na noite anterior, eles estavam normais. Eu tinha visto eles nadando quando fui dar comida. Foi de uma hora para outra que apareceram mortos, flutuando na água. Logo depois, começaram a sumir os porcos. Primeiro sumiu um, depois outro, depois mais dois. Procurei por toda a propriedade, perguntei para os vizinhos, mas ninguém tinha visto nada. Era como se eles tivessem simplesmente desaparecido do mundo, sem deixar rastro. O mais estranho é que não tinha sinal de luta, não tinha sangue, não tinha nada que mostrasse que algum bicho tinha atacado eles. O chiqueiro estava intacto, a cerca estava no lugar, mas os porcos simplesmente não estavam mais lá. Era como se tivessem evaporado no ar.
E aí que começou a infestação de moscas pretas. Nunca tinha visto tanta mosca junta na minha vida. Elas apareceram de uma hora para outra, milhares delas, todas pretas e grandes, fazendo um zumbido horrível que dava dor de cabeça. Cobriam as paredes da casa, grudavam na comida, entravam na boca da gente. Tentei de tudo para espantar essas moscas. Comprei veneno, acendi fogueira com ervas, fechei todas as janelas e portas. Mas elas continuavam aparecendo, como se saíssem de dentro das paredes da casa. Era impossível se livrar delas. Por mais que eu tentasse, junto com as moscas, apareceu um cheiro muito estranho na cozinha. Era um cheiro de ferro enferrujado, como se tivesse um monte de prego velho molhado espalhado pela casa. O cheiro grudava nas panelas, na comida, em tudo que tinha na cozinha. Mesmo lavando com detergente forte, o cheiro não saía. Comecei a desconfiar que aquele ritual tinha dado errado, que alguma coisa tinha saído do controle. Peguei o papel velho de novo e li com mais atenção. Foi aí que vi a parte sobre a terra, que falava que não podia ser de qualquer lugar, que tinha que ser de um lugar abençoado. Aí que me lembrei daquele canto onde eu tinha pego a terra, onde os bichos nunca iam. Comecei a juntar as peças e percebi que talvez eu tivesse feito o ritual com a terra errada, que em vez de atrair fartura, tinha atraído alguma coisa ruim para minha propriedade. Mas o pior ainda estava por vir. De noite, quando eu tentava dormir, comecei a escutar um barulho muito estranho debaixo da minha janela. Era como se alguém tivesse cavando, como se tivesse fazendo um buraco na terra. O barulho era bem claro, dava para ouvir a enxada batendo na terra dura. Toda noite era a mesma coisa. O barulho começava por volta da meia-noite e ia até quase amanhecer. Era um som ritmado, como se a pessoa que estava cavando soubesse exatamente o que estava fazendo. Às vezes, parava por uns minutos, mas depois voltava, sempre no mesmo ritmo. De manhã, eu sempre ia olhar embaixo da janela para ver o buraco que tinha sido cavado durante a noite. Mas nunca tinha nada lá. O chão estava liso, sem nenhuma marca, como se ninguém tivesse mexido na terra. Isso me deixava ainda mais assustado, porque eu sabia que tinha escutado alguém cavando. Uma noite, resolvi ficar acordado e tentar ver quem era que estava fazendo aquele barulho. Fiquei na cama bem quieto, esperando começar o som de escavação. Quando começou, me levantei devagar e fui até a janela para espiar lá fora. Mas quando olhei, não tinha ninguém lá. O barulho continuava bem claro, como se alguém estivesse cavando bem debaixo da minha janela. Mas não havia pessoa nenhuma, só a terra lisa refletindo a luz da lua. Era como se o barulho tivesse vindo de debaixo da terra, de algum lugar que eu não conseguia ver. Isso continuou por várias semanas. Todo dia as moscas pretas, o cheiro de ferro nas panelas e toda noite o barulho de alguém cavando embaixo da janela. Eu não conseguia mais dormir direito. Estava ficando meio maluco com toda aquela situação. Tentei conversar com algumas pessoas mais velhas da região para ver se alguém entendia o que podia ter acontecido. Uma senhora muito antiga me disse que quando a gente mexe com essas coisas sem saber direito, pode atrair presenças ruins em vez de coisas boas. Ela falou que terra de lugar amaldiçoado carrega uma energia muito pesada e que quando a gente usa essa terra em ritual, acaba trazendo essa energia para dentro de casa. Disse que era difícil reverter, mas que talvez tivesse um jeito se eu fizesse tudo certinho. Seguindo o conselho dela, peguei terra de um lugar abençoado, perto da capela da comunidade, onde sempre crescia flores bonitas. Fiz uma oração pedindo perdão pelo erro e espalhei essa terra nova nos mesmos lugares onde tinha colocado a terra ruim. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos as coisas foram melhorando. As moscas começaram a diminuir, o cheiro de ferro foi ficando mais fraco. E o barulho de escavação foi aparecendo com menos frequência, mas nunca sumiu completamente. Até hoje, de vez em quando, principalmente quando está muito calor e o tempo está seco,
Ainda escuto um barulhinho fraco de alguém cavando embaixo da janela. E às vezes ainda aparece uma mosca preta ou outra e um cheirinho de ferro nas panelas mais velhas. Aprendi que essas coisas antigas são sérias, não é brincadeira. Se a gente vai mexer com isso, tem que saber direito o que está fazendo. Senão pode atrair coisa que não quer. E uma vez que a coisa ruim entra na casa, é muito difícil fazer ela sair completamente. Quando meu avô morreu, coube para mim cuidar da casa dele, enquanto a família decidia o que fazer com o imóvel. Era uma casa antiga, bem no estilo das construções de antigamente, com paredes grossas e tetos altos. Meu avô sempre foi muito religioso, então a casa tinha santos e cruzes espalhados por todos os cantos. O que mais chamava a atenção era o altar que ele mantinha na sala principal. Era uma mesa comprida, coberta com uma toalha branca bordada, e em cima tinha várias imagens de santos, velas, terços e outros objetos religiosos. Meu avô cuidava daquele altar com muito carinho, sempre mantendo tudo muito organizado e limpo. Como a casa ia ficar fechada por um tempo, resolvi dar uma arrumada geral antes de trancar tudo. Comecei pela cozinha, depois os quartos, e deixei a sala com o altar por último. Quando cheguei lá, vi que estava tudo meio empoeirado e bagunçado, porque meu avô já não conseguia cuidar direito nos últimos meses de vida. Peguei um pano úmido e comecei a limpar as imagens dos santos. Eram peças bem antigas, algumas que ele tinha ganhado da minha bisavó, outras que tinha comprado em romarias e viagens religiosas. Cada santo tinha sua história, e meu avô sempre contava essas histórias quando eu era criança. Quando tirei todos os santos da mesa para limpar direito, encontrei algumas coisas embaixo que nunca tinha visto antes. Tinha uns papéis amarelados, escritos à mão com letra bem antiga, algumas moedas que pareciam ser muito velhas, e um vidro pequeno com um líquido meio turvo dentro. Os papéis pareciam ser orações ou rezas, mas estavam escritos de um jeito que eu não conseguia entender direito. As moedas eram diferentes das que a gente usa hoje, bem pesadas e com desenhos estranhos. E o vidro com o líquido tinha um cheiro meio azedo, como se fosse leite que tinha talhado. Achei que aquelas coisas eram só quinquilharias antigas que meu avô guardava por valor sentimental. Como não sabia o que fazer com aquilo e não queria deixar na casa vazia, resolvi jogar tudo fora. Limpei bem a mesa e coloquei os santos de volta, mas arrumei do jeito que achei mais bonito. Meu avô sempre colocava os santos numa ordem específica, que ele dizia que tinha significado especial, mas eu não lembrava direito dessa ordem. Então, arrumei do meu jeito, tentando deixar mais organizado e simétrico. Achei que tinha ficado até melhor que antes. Terminei a limpeza quando já estava anoitecendo. Tranquei a casa e fui para minha casa, que ficava perto dali. Mas na madrugada, acordei com uma sensação estranha, como se tivesse esquecido de fazer alguma coisa importante. Fiquei pensando, mas não conseguia lembrar do quê. No dia seguinte, voltei na casa do meu avô para pegar umas coisas que tinha esquecido. Logo que abri a porta, senti um cheiro muito forte de leite talhado. Pensei que podia ter alguma comida estragada na geladeira, então fui verificar. Mas a geladeira estava vazia e limpa. O cheiro estava vindo da sala, onde ficava o altar. Era um cheiro muito desagradável, daqueles que gruda na garganta e faz a gente ter náusea. Procurei por toda a sala, mexendo em todos os móveis, mas não encontrei nada que pudesse estar causando aquele odor. Abri todas as janelas para arejar, passei pano com desinfetante no chão, até queimei incenso para tentar disfarçar o cheiro. Mas nada adiantava. Conforme o dia ia passando, o cheiro ficava mais forte, principalmente perto do altar onde eu tinha mexido. Resolvi passar a noite na casa para ver se conseguia descobrir de onde vinha aquele cheiro horrível. Levei um colchão para o quarto do meu avô e tentei dormir lá, mas o cheiro ficou tão forte durante a noite que quase não consegui fechar os olhos.
Por volta da meia-noite, além do cheiro, comecei a sentir uma presença estranha no quarto. Era como se alguém tivesse entrado e ficado parado ali, só olhando. Não via nada, mas sentia claramente que tinha alguma coisa ou alguém no mesmo ambiente que eu. De vez em quando, alguma coisa tocava no meu pé, bem de leve, como se fosse uma mão fria e pequena. Eu mexia o pé, mudava de posição, mas a sensação voltava. Era um toque delicado, mas que me deixava com muito medo, porque não conseguia ver o que estava me tocando. O cheiro de leite azedo também ficava mais forte toda vez que eu sentia o toque. Era como se as duas coisas tivessem ligação, como se uma coisa intensificasse a outra. Tentei ignorar, pensando que podia ser coisa da minha imaginação, mas era difícil fingir que não estava acontecendo nada. Na segunda noite, resolvi tentar dormir na cozinha, achando que lá seria melhor. Montei uma cama improvisada com uns colchões velhos e tentei descansar. Mas aí que a situação ficou ainda mais assustadora do que no quarto. Acordei no meio da madrugada com a boca cheia de leite coalhado. Era um líquido grosso, azedo, com gosto horrível. Corri para o banheiro para cuspir e enxaguar a boca, tentando tirar aquele gosto nojento. Escovei os dentes várias vezes, mas o gosto azedo não saía completamente. Quando voltei para a cozinha, levei um susto ainda maior. No meu peito tinha duas marcas bem claras de mãos pequenas, como se alguém com as mãos geladas tivesse me tocado enquanto eu dormia. As marcas eram bem definidas, dava para ver até os dedos. As marcas estavam muito frias, como se tivesse gelo em cima da minha pele. E elas doíam um pouco, como se alguém tivesse apertado com força. Tentei esfregar para ver se saía, mas as marcas continuaram lá, bem visíveis na minha pele. Foi aí que me lembrei do altar do meu avô. Talvez eu tivesse mexido em alguma coisa que não devia, alterado algum equilíbrio que ele mantinha há anos. Corri para a sala e olhei para o altar com mais atenção. Os santos estavam todos virados de costas, como se alguém tivesse mexido neles. No lugar onde eu tinha encontrado aquelas coisas antigas, havia um pouco de leite derramado, já coalhado e com cheiro azedo. Era exatamente igual ao líquido que eu tinha encontrado no vidro e jogado fora. Como se aquilo tivesse voltado, aparecido do nada naquele lugar. Naquela mesma madrugada, tentei arrumar o altar exatamente como meu avô deixava. Lembrei da ordem dos santos, da posição de cada vela, de todos os detalhes que ele sempre falava que eram importantes. Pedi desculpa para os santos, rezei algumas orações que sabia de cor. Acendi uma vela e fiquei ali na sala até o sol nascer, vigiando o altar. O cheiro de leite azedo foi diminuindo aos poucos, como se alguma coisa tivesse se acalmando. As marcas no meu peito também foram sumindo devagar, até desaparecerem completamente. Desde então, nunca mais mexi no altar. Deixo tudo exatamente como meu avô deixava. Só limpo o pó de vez em quando, mas sem tirar nada do lugar. Aprendi que algumas coisas têm sua ordem própria, seu equilíbrio, e não é bom mexer sem entender. De vez em quando, principalmente em dias de chuva, ainda sinto um cheirinho fraco de leite talhado vindo da direção do altar, mas é bem fraquinho, quase imperceptível. É como se alguma coisa tivesse ficado ali, como uma lembrança do que aconteceu, mas sem a força de antes. Nunca contei essa história para ninguém da família, porque sei que iam achar que foi coisa da minha cabeça. Mas eu sei que foi real, que mexer naquele altar despertou alguma coisa que estava dormindo há muito tempo. E agora essa coisa continua lá, só esperando alguém mexer onde não deve. Naquele tempo eu era mais novo e andava com uns amigos que gostavam muito de zoar com os outros. A gente se reunia sempre na pracinha da cidade, ficava lá mexendo no celular, vendo quem passava, fazendo comentários sobre tudo. Era aquela fase besta da juventude, quando a gente acha que pode rir de qualquer coisa. Um dia apareceu um velho andarilho na praça.
Era um homem bem magro, com roupas muito velhas e rasgadas, daquelas que já viram dias melhores. O cabelo dele era bem branco e desgrenhado, e ele caminhava meio curvado, como se carregasse um peso muito grande nas costas. O que mais chamava a atenção no velho é que ele não pedia dinheiro nem comida como os outros pedintes. Ele só chegava perto das pessoas e falava duas coisas: que precisava de silêncio e que estava com sede. Só isso. Não pedia moeda, não pedia pão, só silêncio e água. Meus amigos acharam aquilo muito estranho e começaram a rir do velho. Eles falavam que nunca tinham visto mendigo pedindo silêncio, que aquilo era frescura. Um deles até comentou que o velho devia estar louco, que não batia bem da cabeça. Quando o velho se aproximou da gente e pediu silêncio, os meus amigos começaram a fazer barulho de propósito, batiam palma, gritavam, faziam aquela zoeira toda. O velho só ficou olhando com uns olhos muito cansados, como se já esperasse por aquilo. Depois pediu um pouco de água. Aí que um dos meus amigos teve a ideia de jogar poeira no velho em vez de dar água. Pegou um punhado de terra seca da praça e jogou bem na cara do homem. Os outros riram muito, achando aquilo engraçado demais. E o pior é que um deles filmou tudo no celular. O velho não reagiu, não ficou bravo, não xingou ninguém. Só limpou o rosto devagar, com muito cuidado, como se tivesse acostumado com esse tipo de tratamento. Depois, olhou para cada um de nós, bem nos olhos, como se estivesse gravando nossos rostos na memória. Depois de olhar para todo mundo, ele levantou devagar e foi embora, arrastando os pés pela rua de terra. A gente continuou rindo, fazendo piada sobre o que tinha acontecido. Até postamos o vídeo nas redes sociais e teve bastante gente que curtiu e compartilhou. Naquela noite, eu estava em casa assistindo televisão quando comecei a escutar uns passos estranhos no quintal. Era um som bem característico, como se alguém estivesse andando devagar, pisando nas folhas secas que tinham caído das árvores. Fui até a janela para ver quem era, mas quando olhei lá fora, não tinha ninguém. O quintal estava vazio, só com as árvores balançando no vento. Mas o som dos passos continuava, como se alguém invisível estivesse caminhando por ali. Achei que podia ser algum animal, gato ou cachorro, e não dei muita importância. No outro dia de manhã, um dos meus amigos me ligou muito desesperado. Ele estava chorando no telefone, falando que estava acontecendo uma coisa muito estranha com ele. Disse que não conseguia mais lembrar do rosto do pai dele, que olhava para o homem e não reconhecia, como se fosse um completo estranho. Eu achei que era brincadeira, que ele estava inventando aquilo para chamar a atenção. Mas pela voz dele, dava para perceber que estava falando sério. Ele estava realmente apavorado, falando que tinha passado a manhã toda olhando fotos do pai, mas não conseguia associar aquele rosto com a pessoa que morava na casa dele. Nos dias seguintes, os outros amigos começaram a ligar com problemas parecidos. Um falava que não reconhecia mais a mãe. Outro dizia que os irmãos pareciam pessoas estranhas. E não era fingimento, não. Eles estavam realmente desesperados, achando que tinham algum problema na cabeça. Tentei ajudar, perguntei se tinham batido a cabeça, se tinham tomado algum remédio diferente, mas nada explicava o que estava acontecendo. Eles lembravam de tudo sobre as pessoas da família. Sabiam os nomes, as histórias, mas quando olhavam para os rostos, era como se vissem completos desconhecidos. A coisa foi ficando mais séria quando eles começaram a esquecer o próprio rosto. Um deles me ligou chorando, falando que tinha olhado no espelho e não sabia quem era aquela pessoa olhando de volta. Disse que se reconhecia pelas roupas, pela voz, mas o rosto era de um estranho. Outro amigo foi parar no hospital porque entrou em pânico. Ele acordou de manhã, foi escovar os dentes e quando viu o reflexo no espelho, começou a gritar. Os pais dele levaram correndo para o médico, mas os doutores não entendiam nada. Fizeram vários exames, mas estava tudo normal. E toda noite, em todas as nossas casas, apareciam aqueles passos estranhos. Sempre a mesma coisa.
Som de alguém andando devagar, pisando em folhas secas, mas sem ninguém lá. E junto com os passos vinha um cheiro muito característico, como se fosse de roupa guardada há anos num baú velho. Eu comecei a ficar preocupado quando percebi que também estava começando a esquecer alguns rostos. Primeiro, foram pessoas que eu conhecia pouco, depois, vizinhos, colegas da escola. Era como se a minha memória tivesse sendo apagada aos poucos, começando pelas pessoas menos importantes. Meus amigos já não me reconheciam mais. Quando a gente se encontrava na rua, eles olhavam para mim como se fosse um estranho. Sabiam meu nome, lembravam das coisas que fazíamos juntos, mas meu rosto não dizia nada para eles. Era como se eu tivesse virado uma pessoa nova. A situação ficou ainda mais assustadora quando comecei a esquecer minha própria família. Primeiro foram os primos distantes, depois os tios, até que chegou uma hora que olhava para o meu próprio pai e não sentia nenhuma ligação emocional com aquele rosto. Sabia que era meu pai, mas era como olhar para um desconhecido. Os passos noturnos continuavam aparecendo, agora mais frequentes. Às vezes, eu escutava durante o dia também, principalmente quando estava sozinho em casa. E o cheiro de roupa velha ficava mais forte, como se alguém tivesse se aproximando cada vez mais. Uma noite, enquanto escutava os passos no quintal, resolvi sair para tentar ver quem era. Peguei uma lanterna e fui até lá fora, bem devagar. O som dos passos parou na hora que abri a porta, mas o cheiro de roupa velha ficou mais forte ainda. Caminhei pelo quintal inteiro, iluminando todos os cantos, mas não encontrei nada. Só tinha as pegadas nas folhas secas, mostrando que realmente alguém tinha andado por ali. Mas as pegadas eram estranhas, muito fundas, como se a pessoa que as fez fosse muito pesada ou carregasse algo. No outro dia, encontrei com uma senhora idosa que morava perto da praça. Ela me parou na rua e perguntou se eu tinha visto o velho andarilho recentemente. Disse que ele costumava passar na casa dela pedindo água, mas que há uns dias não aparecia mais. A senhora contou que sempre dava água para o velho, porque sentia pena dele. Falou que ele era muito educado, sempre agradecia e nunca incomodava ninguém. Mas que ultimamente ele estava diferente, mais triste, como se alguma coisa ruim tivesse acontecido com ele. Ela também mencionou que algumas pessoas da cidade tinham comentado sobre uns jovens que tinham maltratado o velho na praça. Disse que quem faz maldade com quem já está sofrendo sempre recebe de volta, que é lei da vida. Na hora, eu não associei com o que estava happening comigo e meus amigos. Mas aí que ela falou uma coisa que me deixou com muito medo. Disse que tinha visto o velho andando pela cidade de noite, mas que ele estava diferente. Que parecia que não tinha rosto, que onde deveria ter olhos, nariz e boca, era só um vazio escuro. A senhora falou que quem olhasse para esse velho sem rosto também perdia o próprio rosto na memória dos outros. Que era uma maldição antiga que acontecia com quem desrespeitava os andarilhos sagrados. Na hora eu pensei que era superstição de pessoa idosa, mas depois fiquei pensando no assunto. Comecei a ligar os pontos. O velho que a gente maltratou, os passos noturnos, o esquecimento dos rostos. Tudo começou depois daquele dia na praça, quando meus amigos jogaram poeira no velho e filmaram. Talvez não fosse coincidência. Talvez tivesse alguma ligação mesmo. Tentei conversar com meus amigos sobre isso, mas eles já não me reconheciam direito. Era muito difícil manter uma conversa quando a pessoa olha para você como se fosse um estranho. E eu também estava começando a não reconhecer eles, então ficava tudo muito confuso. A última vez que vi um dos meus amigos, ele estava andando pela rua como se fosse um zumbi. Olhos vazios, sem reconhecer nada nem ninguém ao redor. Chamei ele pelo nome, mas foi como se não tivesse escutado. Ele continuou andando, como se eu fosse invisível. Até hoje eu escuto os passos de vez em quando, principalmente quando está muito silencioso. E às vezes, quando passo pela praça onde tudo começou, tenho a impressão de ver uma sombra andando por ali.
Uma sombra sem rosto que para e olha na minha direção. Tem gente que fala que ainda vê o velho andarilho pela cidade pedindo silêncio e água. Mas dizem que agora ele realmente não tem rosto, que é só um buraco escuro onde deveria ter feições. E quem tem a infelicidade de olhar para ele, perde o próprio rosto para sempre. Eu nunca mais vi ele pessoalmente, mas tenho muito medo de encontrar. Porque sei que se isso acontecer, vou perder completamente a capacidade de me reconhecer. E aí vai ser como se eu nunca tivesse existido, como se fosse só mais uma sombra andando sem rumo pelas ruas. Meu tio sempre foi um homem muito teimoso e orgulhoso. Desses que não dobra serviço para ninguém, sabe? Ele achava que pedir bênção era coisa de gente fraca, que homem de verdade não precisa se abaixar para ninguém. Sempre que alguém da família falava sobre respeitar os mais velhos, sobre tradições, ele revirava os olhos e mudava de assunto. Aqui na região onde a gente mora, tem um mandacaru muito antigo, bem perto da nossa casa. É uma planta enorme, já seca há muitos anos, mas que continua de pé, resistindo ao tempo e ao clima. Minha avó sempre falou que aquela planta era especial, que merecia respeito. Ela dizia que era um lugar sagrado, que não podia desrespeitar. Toda vez que passava perto do mandacaru, vovó fazia uma pequena reverência. Às vezes, até pedia bênção baixinho. Os mais velhos da família faziam a mesma coisa. Era uma tradição que vinha de muito tempo. Mas meu tio sempre achou aquilo uma bobagem sem tamanho. Ele falava que planta é planta, que não tem nada de sagrado nisso. Dizia que essas crenças eram coisa de gente sem estudo, que não sabia explicar as coisas de forma científica. Sempre que via alguém da família fazendo reverência para o mandacaru, ele zombava, falava que era perda de tempo. Um dia, a família estava reunida no quintal, conversando sobre essas tradições antigas. Minha avó estava contando histórias sobre o mandacaru, falando sobre como os antepassados respeitavam aquela planta. Meu tio escutou um pouco e começou a ficar irritado com o assunto. Ele levantou da cadeira e falou que ia provar que aquilo tudo era mentira, que não tinha nada de sagrado naquela planta seca e feia. Disse que se tivesse alguma força sobrenatural ali, que viesse cobrar dele, que ele não tinha medo de nada e que essas superstições eram coisa do passado. Aí ele caminhou até o pé do mandacaru e parou bem embaixo da sombra da planta. Olhou para a gente com um sorriso debochado e cuspiu bem na raiz, onde a terra estava mais seca. Depois, pisou no cuspe e falou que se alguma coisa quisesse se vingar, ele estava ali mesmo, esperando. A vovó ficou muito assustada. Começou a rezar baixinho e pedir proteção. O resto da família também ficou meio nervoso. Mas meu tio só riu da reação de todo mundo. Ele falou que no outro dia ia estar do mesmo jeito, que nada ia acontecer com ele. Naquela noite, meu tio foi dormir na rede dele como sempre fazia. A casa estava silenciosa, todo mundo já tinha ido descansar. Mas por volta da meia-noite, ele sentiu que alguém tinha sentado na rede do lado dele. O problema é que quando olhou, não tinha ninguém lá. Era só uma sombra escura, que tinha a forma de uma pessoa sentada, mas sem rosto, sem detalhes. Só o contorno de alguém que estava ali, ocupando espaço na rede. A casa ficou gelada de uma hora para outra, mesmo fazendo muito calor lá fora. Era um frio que vinha de dentro, que gelava os ossos. Meu tio tentou levantar da rede, mas descobriu que não conseguia se mexer direito. Era como se alguma coisa tivesse pesando em cima dele, impedindo ele de sair dali. A sombra continuou sentada na rede, sem fazer barulho, sem se mexer, só estando ali. Ele passou a noite toda acordado, olhando para aquela sombra, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Quando o sol nasceu, a sombra sumiu devagar, como se tivesse se dissolvendo na luz da manhã. Meu tio conseguiu levantar e foi tomar café com o resto da família. Ele contou o que tinha acontecido, mas todo mundo achou que tinha sido pesadelo
ou coisa da imaginação dele. Meu tio mesmo ficou na dúvida, pensando que podia ter sonhado com aquilo tudo. Mas no fundo, ele sabia que tinha sido real demais para ser só um sonho. Na segunda noite, a mesma coisa aconteceu. A sombra voltou e sentou na rede dele, mas dessa vez foi pior, porque ele sentiu que alguma coisa estava tocando nele. Eram toques bem leves, como se fossem dedos gelados passando no braço dele, na perna, no rosto. Ele tentava reagir, tentava afastar aquelas mãos invisíveis, mas não conseguia se mexer. Era como se tivesse paralisia, como se o corpo dele não obedecesse mais à vontade dele. E a sensação de frio ficou mais intensa, como se tivesse gelo passando pela pele dele. A sombra também parecia mais definida na segunda noite. Dava para ver melhor o contorno de uma pessoa sentada, e às vezes parecia que ela inclinava a cabeça, como se estivesse olhando para ele. Meu tio ficou apavorado, mas não conseguia gritar nem pedir ajuda. Na terceira noite, a coisa ficou muito pior. A sombra não só sentou na rede, como começou a apertar o pescoço dele. Meu tio acordou a casa toda gritando, falando que estava sendo estrangulado por alguma coisa invisível. Quando chegamos no quarto, ele estava sozinho, mas com marcas roxas no pescoço. Eram marcas bem definidas, como se realmente alguém tivesse apertado com força. Meu tio estava tremendo, suando frio, falando que tinha sido a sombra que tinha tentado matar ele. Dessa vez, a família acreditou, porque as marcas no pescoço eram reais demais. Chamamos uma benzedeira da região que veio fazer algumas rezas e proteções. Ela disse que meu tio tinha desrespeitado alguma coisa muito antiga e poderosa, que agora estava cobrando por isso. Fez várias orações, acendeu velas, jogou sal nos cantos da casa. Mas na quarta noite, a sombra voltou mais uma vez. E dessa vez, meu tio não gritou, não acordou ninguém. De manhã, quando fui chamar ele para tomar café, encontrei uma cena que nunca vou esquecer. Ele estava ajoelhado no pé do mandacaru, com as mãos todas ensanguentadas. Os dedos dele estavam quebrados, como se ele tivesse tentado agarrar alguma coisa muito dura que escorregava das mãos dele. A terra em volta do mandacaru estava toda revirada, como se tivesse havido uma luta ali. E meu tio estava inconsciente, mas respirando. Quando ele acordou, estava completamente diferente. Não falava mais aquelas coisas de orgulho, não desrespeitava mais ninguém. Toda vez que passava perto do mandacaru, abaixava a cabeça e pedia desculpa bem baixinho. Ele contou que tinha passado a madrugada toda sendo arrastado pela sombra. Disse que ela tinha levado ele até o pé da planta e obrigado ele a tentar agarrar alguma coisa que ficava sumindo das mãos dele. Ele implorava para a sombra parar, prometia que ia respeitar o mandacaru, mas ela continuava fazendo ele tentar agarrar o que não podia ser agarrado. Desde então, qualquer pessoa que passa perto daquele mandacaru sente uma coisa estranha, como se alguma força invisível obrigasse a baixar a cabeça em sinal de respeito. É automático, a gente nem pensa, só faz. E meu tio nunca mais foi o mesmo homem orgulhoso de antes. Ele pede bênção para todo mundo agora, até para as crianças pequenas da família. Trata todo mundo com muito respeito, principalmente os mais velhos. E sempre que alguém pergunta por que ele mudou tanto, ele só aponta para o mandacaru e fala que aprendeu a respeitar o que não entende. Esse negócio aconteceu numa fazenda onde eu fui trabalhar uns anos atrás. Era um lugar meio isolado, longe da cidade. Mas o trabalho era bom e pagavam direito. Só que logo que cheguei lá, o pessoal me avisou sobre um velho estranho que vivia pela região. Diziam que ele era meio doido, que não falava com ninguém. O velho aparecia de vez em quando, sempre sozinho, caminhando devagar pelas estradas de terra. Ele usava roupas muito velhas e surradas, daquelas que já viram dias melhores. O cabelo era bem branco e comprido, e ele tinha uns olhos muito azuis,
mas tristes, sabe? Como se tivesse visto muita coisa ruim na vida. O que mais chamava a atenção nele é que quando alguém tentava conversar, perguntava alguma coisa sobre o passado da fazenda ou da região, ele não respondia com palavras, só apontava para o céu com o dedo e ficava olhando para cima por um tempo. Depois abaixava o braço e continuava andando sem falar nada. O pessoal contava que ele já morava por ali há muito tempo, desde antes da fazenda atual ser construída. Alguns falavam que ele tinha perdido a família numa tragédia antiga. Outros diziam que ele tinha visto coisas que não podia contar. Mas ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com ele para ficar daquele jeito. Eu sempre respeitei o velho. Quando cruzava com ele na estrada, sempre cumprimentava. Oferecia um pouco de água se eu tivesse. Ele nunca recusava água. Bebia sempre com muita sede, como se tivesse caminhado muito tempo debaixo do sol. Mas nunca falava nada, só fazia aquele gesto de apontar para o céu. Aí que chegou um rapaz novo para trabalhar na fazenda. Era um jovem da cidade, cheio de energia, desses que gosta de fazer graça com tudo. Logo nos primeiros dias, ele viu o velho na estrada e começou a achar engraçado aquele jeito estranho de se comportar. Achou que o velho estava fingindo ser doido para chamar atenção. Toda vez que o velho passava perto, o rapaz começava a imitar ele. Apontava para o céu do mesmo jeito, ficava mudo. Depois ria junto com quem estava por perto. O pessoal falava para ele parar com aquilo, que não era legal zoar com quem já tinha sofrido, mas ele não dava ouvidos. Um dia, o rapaz estava com mais uns amigos na varanda da sede, quando o velho passou andando devagar pela estrada. Aí, ele resolveu imitar o velho bem na cara dele mesmo. Levantou da cadeira, foi até perto da cerca e começou a fazer os mesmos gestos que o velho fazia. Apontou para o céu, ficou parado igual uma estátua, depois abaixou o braço e continuou imitando. Os amigos dele estavam rindo muito, achando aquilo o máximo. O velho parou na estrada e ficou olhando para eles. Não demonstrou raiva nem nada, só uma tristeza muito profunda nos olhos. Depois de uns minutos olhando, o velho apontou para o céu mais uma vez, bem devagar, como se estivesse tentando mostrar alguma coisa importante. Mas o rapaz continuou rindo e imitando. Aí o velho balançou a cabeça, como se tivesse desistido de alguma coisa, e continuou andando pela estrada. Naquela mesma noite, eu estava quase pegando no sono quando escutei um grito horrível vindo dos quartos dos funcionários. Era um grito de desespero, como se alguém tivesse sofrendo muito. Levantei rapidinho e corri para ver de onde vinha aquele barulho. Era do quarto onde o rapaz novo dormia. Quando entrei lá, ele estava sentado na cama, gritando sem parar. Mas não era a voz dele, não. Era uma voz diferente, mais velha, mais rouca. Era igualzinha à voz que eu imaginava que o velho teria, se ele falasse. E o rapaz não conseguia parar de gritar, por mais que tentasse. Ele fazia gestos desesperados, tentando mostrar que queria parar, que não estava fazendo aquilo de propósito. Mas da garganta dele só saía aquele grito terrível, com a voz estranha. Tentamos acalmar ele, jogar água, dar uns tapinhas nas costas, mas nada funcionava. Chamamos o capataz, que era um homem muito religioso e conhecia várias rezas. Ele tentou fazer algumas orações, jogou água benta que tinha na sede, mas o rapaz continuava gritando. Era como se alguma coisa tivesse tomado conta da voz dele e não quisesse largar. O grito continuou a noite toda. Ninguém conseguiu dormir direito, porque o som era muito alto e muito perturbador. O rapaz ficou rouco, mas mesmo assim, o grito continuava saindo, só que mais fraco. Era de partir o coração ver o desespero dele, tentando se comunicar só com gestos. No segundo dia, tivemos que chamar o padre da cidade mais próxima. O homem veio correndo, achando que era caso de possessão ou coisa parecida. Trouxe água benta, crucifixo, fez várias orações diferentes, mas nada adiantou. O rapaz continuava gritando com aquela voz que não era dele.
Tentamos até levar ele para o hospital da cidade, mas os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Fizeram vários exames, deram remédio para acalmar, mas o grito não parava. Os enfermeiros falaram que nunca tinham visto uma coisa igual, que não sabiam como ajudar. No terceiro dia, como o barulho não parava e estava incomodando todo mundo, decidimos isolar o rapaz no curral dos cavalos. Era longe dos outros quartos, então pelo menos o pessoal conseguiria descansar um pouco. Levamos comida, água, cobertor, tudo o que ele precisava. Mas o grito continuava ecoando pelo curral, dia e noite. O rapaz estava ficando muito fraco, quase não conseguia comer direito. A voz continuava saindo, mesmo ele fazendo força para parar. Era como se não fosse mais ele que controlava a própria garganta. Na madrugada do quarto dia, o grito parou de uma vez. Foi um alívio muito grande para todo mundo, porque aquele som já estava deixando todo mundo meio maluco. Pensei que finalmente ele tinha melhorado, que a coisa ruim tinha passado. Mas quando amanheceu e fui levar café para ele, tive uma surpresa terrível. O curral estava vazio. Não tinha ninguém lá dentro, só areia no chão, como se o rapaz tivesse virado pó e sido levado pelo vento. Procuramos por toda a fazenda, perguntamos para os vizinhos, mas ele tinha sumido completamente. Era como se nunca tivesse existido, mas o mais estranho é que o grito não tinha parado de verdade. De vez em quando, principalmente quando o tempo estava fechado, a gente escutava aquele som vindo de lugar nenhum. Parecia que ficava flutuando no ar, sem ter uma origem exata, e sempre com aquela voz rouca e velha. Toda vez que isso acontecia, o velho aparecia na estrada. Ele parava, olhava na direção de onde vinha o grito, apontava para o céu e balançava a cabeça bem devagar, como se estivesse falando que tinha avisado, que aquilo não devia ter acontecido. Depois, continuava andando, sumindo na estrada de terra. Desde então, sempre que cruzo com o velho, sinto um respeito muito grande por ele. Não sei o que ele passou na vida, não sei por que ele não fala, mas tenho certeza de que ele sabe coisas que a gente não entende. E depois do que aconteceu com aquele rapaz, nunca mais ninguém na fazenda teve coragem de zoar com o velho. Foi numa dessas férias que eu vim passar na casa dos parentes que moram no interior. Sabe como é? Cidade grande cansa e a gente sempre quer um lugarzinho mais sossegado para descansar. Minha família tem uma fazendinha pequena, nada muito grande, mas é um lugar gostoso de ficar. Tem muito verde, o ar é limpo e de noite dá para ver as estrelas direito. Logo que cheguei, minha avó começou com aquelas histórias dela. Ela sempre foi muito religiosa e acredita em tudo quanto é lenda. Falou sobre várias coisas que não podia fazer por lá, principalmente de madrugada. Uma das coisas que ela mais falava era sobre não mexer com cavalo estranho que aparecesse no pasto, principalmente se o cavalo tivesse trança no colo ou na crina. Ela dizia que quando aparecia cavalo assim, do nada, era sinal de que não era cavalo comum, que podia ser alguma alma penada ou coisa pior. E se a pessoa cortasse a trança desse tipo de cavalo, principalmente de madrugada, ia acontecer uma desgraça terrível. Eu sempre ouvi essas histórias desde pequeno, então estava acostumado. Mas aí que chegou meu primo da capital para passar uns dias também. Ele sempre foi desses que não acredita em nada, sabe? Desses que estudou na cidade grande e acha que sabe mais que todo mundo. Quando minha avó começou a contar as histórias para ele, o cara começou a rir na cara dela. Falou que aquilo era coisa de gente sem estudo, que não existia nada disso. A vovó ficou meio chateada, mas não falou nada. Ela só balançou a cabeça e disse que ele ia ver. Meu primo riu ainda mais, falando que ia provar que não tinha nada demais nessas histórias de assombração. Disse que se aparecesse algum cavalo estranho, ele mesmo ia cortar a trança para mostrar que não ia dar em nada. Na segunda noite que ele estava lá, acordei com um barulho esquisito vindo lá de fora.
Era um som diferente, como se tivesse algum bicho andando no pasto, mas bem devagar. Levantei da cama e fui até a janela para ver o que era. Lá no pasto, debaixo da lua cheia, tinha um cavalo que eu nunca tinha visto antes. Era um cavalo baio, bem bonito, mas tinha alguma coisa estranha nele. Primeiro que ele estava parado demais, como se fosse uma estátua. Segundo que tinha uma trança comprida na crina, bem feita, como se alguém tivesse trançado com muito cuidado. E terceiro, que o bicho não se mexia nem quando passava vento forte. Fiquei olhando por um tempo, tentando entender de onde tinha saído aquele cavalo. Nossos cavalos estavam todos no curral. Eu tinha visto eles antes de dormir. E esse cavalo baio não era de nenhum vizinho, tenho certeza. Aí que escutei a porta de casa fazendo barulho. Era meu primo saindo com uma faca na mão. Corri lá fora para ver o que ele estava fazendo. Quando cheguei perto dele, ele estava se aproximando do cavalo estranho. Falei para ele não fazer besteira, que era melhor deixar o bicho em paz. Mas ele só riu e disse que ia provar que não tinha nada demais. Que ia cortar a trança e no outro dia ia contar para a vovó que não tinha acontecido nada. O cavalo continuava parado, como se nem tivesse percebido que a gente estava ali. Isso já era muito estranho, porque cavalo sempre fica nervoso quando pessoa estranha se aproxima. Mas aquele bicho nem piscava, nem mexia as orelhas, nada. Tava como se fosse feito de pedra ou madeira. Meu primo chegou bem perto e começou a cortar a trança. A faca cortava fácil demais, como se a trança fosse feita de algodão. E o cavalo continuou sem se mexer, nem um pouquinho. Quando ele terminou de cortar, jogou a trança no chão e ainda pisou em cima, rindo. Falou que no outro dia ia mostrar para a vovó que ele estava certo. Aí que aconteceu uma coisa que me deu muito medo. O cavalo virou a cabeça bem devagar e olhou direto para meu primo. Os olhos do bicho brilhavam no escuro, como se tivesse fogo dentro. E ele ficou olhando assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, virou a cabeça de volta e ficou parado de novo. Voltamos para casa e tentamos dormir. Mas eu fiquei muito inquieto, com um pressentimento ruim. Demorei muito para conseguir pegar no sono, e quando consegui, tive pesadelos estranhos. Sonhava com cavalos correndo atrás de mim, com tranças que viravam cobras, essas coisas. De manhã cedo, acordei com um barulho horrível vindo do pasto. Era um som de bicho sofrendo, daqueles que cortam o coração da gente. Levantei rapidinho e corri lá fora para ver o que estava acontecendo. O cavalo baio estava caído no chão, se mexendo muito, mas de um jeito estranho. Quando cheguei mais perto, vi que o bicho estava espumando pela boca, com muito sangue saindo. Parecia que ele tinha mordido a própria língua com muita força. Os olhos dele estavam arregalados, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E ele morreu ali mesmo, na minha frente, ainda olhando para casa. Fiquei muito assustado com aquilo. Nunca tinha visto um cavalo morrer daquele jeito. Fui acordar meu primo para contar o que tinha acontecido. Mas quando entrei no quarto dele, quase gritei de susto. O cabelo do meu primo estava todo trançado, mas não era trança normal não. Eram várias tranças pequenas, muito apertadas, espalhadas por toda a cabeça dele. E estava tão apertado que o couro cabeludo dele estava sangrando em vários lugares. Ele acordou gritando de dor, falando que tinha passado a noite toda sentindo alguém puxando o cabelo dele, fazendo essas tranças. Tentamos desfazer as tranças, mas era impossível. Parecia que tinham sido feitas com cola ou alguma coisa assim. Quanto mais a gente puxava, mais doía e mais sangrava. Meu primo estava desesperado, chorando de dor e de medo. Ele falava que durante a noite tinha sentido mãos mexendo no cabelo dele, mas quando abria os olhos, não tinha ninguém. Chamamos minha avó para ver se ela sabia o que fazer. Quando ela viu o estado do cabelo do meu primo, só balançou a cabeça e disse que tinha avisado. Tentou fazer algumas rezas, passou o óleo bento, mas nada adiantou. As tranças não saíam de jeito nenhum. Nos próximos 2 dias, a coisa foi ficando pior. Meu primo não conseguia dormir.
porque toda vez que ele cochilava, apareciam mais tranças no cabelo dele. E sempre do mesmo jeito, muito apertadas e sangrando. Ele estava ficando quase louco de desespero e dor. No terceiro dia, ele estava muito fraco, quase não conseguia ficar de pé. O cabelo dele estava todo ensanguentado e cheio de tranças impossíveis de desfazer. Ele falava que sentia como se tivesse alguém sempre puxando e mexendo no cabelo dele, mesmo durante o dia. Na quarta noite, acordei de novo com barulho lá fora, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio muito estranho, daqueles que deixam a gente com medo. Nem grilo estava cantando, nem vento estava fazendo barulho nas árvores. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Levantei e fui ver o que estava acontecendo. Quando saí no quintal, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Lá na cerca do curral, pendurada num mourão, estava a cabeça do meu primo. Só a cabeça, sem o corpo. E o cabelo continuava com todas aquelas tranças apertadas, igualzinho como estava quando ele estava vivo. Corri para dentro de casa, gritando, acordei todo mundo. Quando voltamos lá fora com mais gente, a cabeça não estava mais lá. Tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Procuramos o corpo do meu primo por toda parte, mas nunca a achamos. Era como se ele tivesse sumido do mundo. A trança que ele cortou do cavalo continuou lá no mesmo lugar onde ele jogou. E até hoje, quando passo perto de noite, tenho a impressão de que ela se mexe sozinha, como se fosse uma cobra. Nunca mais apareceu cavalo estranho no pasto. Mas às vezes, de madrugada, escuto um barulho como se alguém estivesse cortando alguma coisa lá fora. Desde então, nunca mais duvidei das histórias da minha avó. E sempre que vejo cavalo com trança estranha, passo longe e nem olho direito. Porque depois do que aconteceu com meu primo, tenho certeza de que tem coisas nesse mundo que a gente não entende. E é melhor não mexer.